O Pantanal Mato-Grossense é conhecido pela sua biodiversidade de fauna e flora. Mas não é só isso que traz a beleza e a riqueza cultural do Pantanal. No Pantanal, até hoje, existem os povos indígenas que lutam para preservar a sua cultura e a sua dignidade. Foi pensando nisso que a Prefeitura Municipal de Cáceres, através do Museu Municipal Professor Emília Darcy de Souza Cuiabano, em parceria com o curso de História da Unemat, trouxe uma exposição sobre os índios do Pantanal. A exposição está aberta para visitação durante o período do Festival Internacional de Pesca, da 1h da tarde às 10 horas da noite. Os povos indígenas são os primeiros habitantes do território conhecido hoje como Brasil e foram perseguidos, massacrados e, em alguns casos, dizimados pelos não indígenas. Aqui no Mato Grosso, até mesmo expedições foram feitas pelo governo do estado para exterminar os indígenas. Entre os povos que estão sendo homenageados no museu está o povo Guató, que são canoeiros, nômades e estavam considerados extintos até 1977, quando na Ilha Ínsula, o que é considerado o último de seus representantes, e vive hoje perto de Corumbá, com uma população aproximada de 300 índios. Vamos falar agora com a coordenadora do museu, a professora Sônia, que vai explicar para a gente sobre essa exposição de artefatos indígenas que está acontecendo aqui. Olá, boa tarde. Então, essa ideia surgiu com elo muito grande com a Universidade do Estado do Mato Grosso, especialmente o museu, né, do Departamento de História. E nós tentamos planejar esse momento, essa feira, essa mostra aqui para vocês, justamente do ponto de vista que seja muito importante para a pesquisa, para a educação, ponto de vista que seja importante até para o turismo, né? Uma vez que festival de pesca, vem muita gente nesse período, um período de férias, frequenta muito, Cáceres é muito frequentada, especificamente por ser uma cidade que tem as margens do rio, né? E nós com essa exposição, a gente quer presentear o cacerense e o turismo com a nossa cultura desses povos indígenas, que é muito importante mesmo do ponto de vista pedagógico, escolar, para que os alunos possam vir aqui e degustar um pouquinho desse conhecimento histórico dos povos indígenas. Pesquisamos e fomos atrás nas próprias aldeias, né? Eu e os professores da Unemat, trazer esses materiais aqui para vocês, que fizemos com muito carinho. Venham e prestigiem. E agora o Pedro Garcia, que é acadêmico da Unemat, do curso de História, vai falar um pouquinho pra gente sobre os povos xaraiés, que é um povo já extinto, mas que viveu aqui na nossa região. Olá, boa tarde a todos, a todas, a todos. O povo xaraiés é um povo que viveu basicamente nesse mesmo lugar que a gente chama hoje de Cáceres, que é o considerado como Alto Paraguai, né? É um povo que recebeu uma carga de violência dos povos europeus muito grande e foi extinto a partir do momento do século XVIII, né? As primeiras, a partir das pesquisas mais recentes que foram relacionadas a esse povo, a gente pode afirmar que existem já vestígios desse povo desde o século XIV, já presente no que a gente chama hoje do espaço urbano de Cáceres, né? Então, sítios arqueológicos como a Carne Seca, o Facão e algumas outras regiões foram encontrados alguns vestígios, como, por exemplo, as vasilhas e as urnas xaraiés, que são feitos de material descalvado, uma cerâmica muito utilizada por esse povo. Então, são povos que resistiram, né, com as invasões dos espanhóis, dos portugueses, principalmente dos povos espanhóis, do Império Espanhol, que adentrou pelo Rio Paraguai, na tentativa de extrair ouro, né, do extrativismo do minério. E o que que ainda consegue ser falado dessa história e ainda ressoa, né, ainda reverbera da história dos povos xaraiés, é um pouco dos artefatos que aqui estão presentes hoje nessa exposição. Agora o professor Assir vai explicar para a gente um pouquinho sobre os povos Bororo. Boa tarde. Eu antes quero deixar bem claro dois aspectos fundamentais desta mostra dos povos indígenas do Pantanal. Sobretudo, colocá-los, os povos indígenas do Pantanal, como um acontecimento do presente. Essa questão é uma questão do presente, não é uma questão do passado. Da mesma maneira que o museu não é lugar de encontro com o passado, é lugar do diálogo do presente com o passado. Então, aquelas pessoas que vão visitar a exposição dos povos indígenas do Pantanal vão ver aqui
um conjunto de populações indígenas que habitam os territórios, o entorno do Pantanal Mato-Grossense, que estão muito presentes no cotidiano e no processo de formação daquilo que a gente conhece como o povo brasileiro. Nesse sentido, eu vou falar um pouco aqui de três grupos que sofreram também todos os reveses do processo de colonização e que ainda sofrem, sobretudo, do agronegócio, né? A ameaça sobre os seus territórios tradicionais, os impactos dos encontros culturais e dos desencontros entre a força de uma sociedade industrial capitalista e, por outro lado, de uma sociedade que se habituou historicamente e memorialmente a lidar com a natureza. Nesse sentido, o povo Boê-Bororo, por que Boê? Boê é a forma como eles gostam, como eles se autodenominam. O povo Boê-Bororo pertence ao tronco linguístico Macro-G e é um povo que é muito rico na realização de rituais, sendo que um dos rituais assim muito importantes e que é objeto da literatura brasileira é o sepultamento Bororo, né? O sepultamento Bororo é um ritual assim que de certa forma já propiciou várias reflexões para o povo brasileiro, para os literatos, para a arte brasileira. Então é muito importante que a gente traga o povo Bororo, Boê-Bororo, para essa exposição, porque eles são atores, eles são protagonistas de uma história do presente. Outros povos que ainda vivem na região do Mato Grosso são os Guató. O povo Guató vive no seu território, na região do Caracará, que é a confluência do rio São Lourenço e o rio Cuiabá. É um povo que também sofreu os reveses propiciados pelo processo de ocupação aqui do estado de Mato Grosso, do Pantanal Mato-Grossense, em especial a partir do século XVIII, primeiro com os espanhóis, no século XVI, a partir do XVIII com os portugueses. O povo Guató perdeu aspectos fundamentais da sua cultura, da sua característica linguística, mas o povo Guató é um povo muito significativo e muito importante para nós desta região do Pantanal Mato Grosso, sobretudo para Cáceres, para esses municípios, porque muitas das práticas que nós realizamos hoje, as práticas culturais que nós realizamos para a nossa sobrevivência, para as questões básicas nossas, são heranças deixadas e trazidas pelo povo Guató. O povo Guató é um povo que está recuperando as suas tradições culturais, está recuperando a sua língua, está recompondo a sua comunidade. Então, nesse sentido, foi fundamental a nossa escolha para trazer para essa exposição o povo Guató, sobretudo do ponto de vista das pesquisas que estão avançando, no ponto de vista da arqueologia. Nós estamos tendo a contribuição da Gabriele, uma arqueóloga que estuda o povo Guató e trouxe para a gente fundamentais contribuições. Mas nós trouxemos também para essa exposição o modo de vida Guató, que está muito presente no nosso cotidiano. Por exemplo, o emprego da alimentação à base do peixe, à base da mandioca, à base das frutas do Cerrado Pantanal, dessa área de transição, da banana. Era um povo habilidoso na canoa, na prática da pesca artesanal, como nós conhecemos hoje, no remo. Eles eram os donos dos rios, né? Então, falar do Guató, trazer o povo Guató para essa exposição, para a gente, é um motivo assim, de muita alegria, né? Porque nós estamos trazendo o povo Guató como um povo do presente, um povo que está se afirmando como presente, está se afirmando como um povo de alteridade, um povo capaz de fazer esse enfrentamento que vem sendo feito desde o século XVIII, dessa relação com o não indígena.